Jerusalém, século 6 a.C. Um profeta de Deus conduz um grupo de estrangeiros até dentro do templo sagrado. Ele coloca diante deles taças cheias de vinho e ordena com autoridade. Eles recusam, não porque a lei de Moisés proibisse, não porque Deus tivesse dado uma ordem direta, mas porque 300 anos antes, um único homem fez uma promessa e nenhum descendente jamais ousou quebrar aquela palavra. Essa é a história dos Recaabitas, um clã nômade que expôs a infidelidade de Israel e que, segundo registros antigos, pode ainda existir hoje. Para entender os Recaabitas, precisamos voltar ainda mais no tempo, muito antes de existir um Reino Unido, antes dos reis, antes mesmo da conquista de Canaã. Estamos falando dos queneus, um povo nômade, trabalhadores do metal, que vagava pelos desertos ao sul da Terra Prometida. Eles não eram israelitas. E aqui está o detalhe surpreendente. Os queneus eram descendentes de Hobab, também conhecido como Jetro, sogro de Moisés. Quando Moisés fugiu do Egito após matar um egípcio, foi para Midian. Ali, nas tendas de Jetro, encontrou refúgio, família e propósito. Casou-se com Zípora, apacentou ovelhas no deserto. E foi ali, naquele silêncio árido, que Deus apareceu na sarça ardente. Mais tarde, quando Israel saiu do Egito, Moisés convidou Hobab a caminhar com eles. E assim, os queneus tornaram-se aliados permanentes do povo de Deus. Eles nunca construíram cidades, nunca levantaram palácios, viviam em tendas, extraíam cobre e ferro e se moviam conforme o deserto permitia. As minas de Timna, no Negueb, eram território queneu. Escavações modernas encontraram fornalhas antigas, ferramentas e até uma serpente de bronze com cabeça dourada, ecoando a serpente que Moisés levantou no deserto. Dentro desse povo surgiu um clã específico, os Recaabitas. Seu patriarca foi Recaabe, cujo nome significa condutor ou cavaleiro. Por gerações, viveram à margem da sociedade israelita, nunca totalmente integrados, nunca totalmente estrangeiros. Eles viram reis se levantarem e caírem, viram o reino se dividir, viram a idolatria se espalhar como fogo, até que, em um momento decisivo da história, surgiu um homem chamado Jonadab, filho de Recaabe. Ano aproximado, 841 a.C. Israel do Norte estava em colapso espiritual. Jezabel ainda influenciava o trono. Baal era adorado publicamente. Profetas de Deus eram caçados. Então Deus levantou Jeú. Ungido pelo profeta Eliseu, Jeú recebeu uma missão clara: destruir a casa de Acabe e erradicar o culto a Baal. O julgamento foi brutal. Reis mortos. Jezabel lançada de uma janela. Seu corpo devorado por cães. Exatamente como Elias profetizara. E então acontece algo extraordinário. Jeú encontra Jonadab e pergunta: "O teu coração é reto como o meu?" Jonadab responde: "É." Jeú o puxa para dentro do carro de guerra e declara: "Vem comigo e vê o meu zelo pelo Senhor." Jonadab testemunha a destruição total do culto a Baal, o templo transformado em latrinas públicas, a humilhação máxima. E naquele dia, algo se cristaliza na mente de Jonadab. Ele percebe o que acontece quando um povo se mistura com a cultura ao redor, quando troca o deserto pela cidade, a dependência de Deus pelo conforto. Então, ele toma uma decisão radical. Jonadab não escreveu em tábuas de pedra, não fundou um templo, mas suas palavras atravessaram séculos. 4 regras absolutas, inegociáveis. 1. Nunca beber vinho. Não moderação. Abstinência total. Vinho simbolizava agricultura, assentamento, festas pagãs. 2. Nunca construir casas. Nenhuma propriedade permanente. Nada que prendesse o coração. 3. Nunca plantar ou cultivar. Nada de vinhas, nada de colheitas. Dependência total de Deus, como Abraão. 5. Viver em tendas todos os dias, lembrando constantemente: este mundo não é nosso lar. Quem desobedecesse deixava de ser recabita.
Essas regras não vieram de Deus. Foram humanas. Mesmo assim, foram obedecidas com mais rigor do que a própria lei de Moisés, por 240 a 300 anos. 10, 12, talvez 15 gerações. Enquanto Israel quebrava alianças, os recabitas permaneciam fiéis. Século VI antes de Cristo. Judá está à beira do colapso. Babilônia se aproxima. Os recabitas são forçados a entrar em Jerusalém como refugiados. E então Deus ordena algo chocante a Jeremias. Leva os recabitas ao templo e oferece vinho a eles, taças cheias. Um profeta ordenando, dentro do templo. Eles poderiam justificar, poderiam ceder só dessa vez. Mas respondem juntos, não beberemos vinho. E explicam calmamente, nosso pai Jonadab nos ordenou, um homem morto há mais de 2 séculos, obedecido com fidelidade absoluta. Então Deus fala a Judá, os filhos de Jonadab obedeceram a um homem, e vocês não obedecem a mim. Resultado, Jerusalém seria destruída, o templo queimado, o povo exilado. Mas aos recabitas, Deus faz uma promessa impressionante. Jonadab, filho de Recaabe, nunca faltará um homem que esteja diante de mim para sempre. Para sempre, sem condições, sem cláusulas. Relatos antigos dizem que sim. Viajantes judeus e cristãos relataram tribos no Oriente Médio que viviam em tendas, não bebiam vinho. Alegavam descendência dos recabitas, provas definitivas? Não, mas a promessa permanece. Talvez os recabitas não sejam apenas um povo, talvez sejam um modelo espiritual. Pessoas que escolhem fidelidade em vez de conforto, obediência em vez de adaptação. Ser estrangeiro neste mundo. Os recabitas vivem toda vez que alguém escolhe obedecer, mesmo quando ninguém está olhando. Toda vez que uma família preserva valores apesar da pressão cultural. Toda vez que alguém lembra, este mundo não é nosso lar permanente. Essa não é apenas uma história antiga, é um chamado. Se esse conteúdo te impactou, compartilhe. Ajude essa história esquecida a alcançar mais pessoas. Obrigado por estar aqui. Amém.